Continuando aqui a minha aventura em Seul, na Coreia, do outro lado do planeta. Hoje eu vou falar para vocês um pouco do conteúdo que eu vi que mais chamou minha atenção. No meio de tantas informações, difícil filtrar para vocês aqui, mas eu acho que se a gente quer entender um pouco o progresso que a Coreia fez, essa multiplicação do PIB, essa riqueza que foi construída aqui nessa nação, a gente tem que entender um pouco a raiz da cultura desse povo. Então, hoje eu tive o prazer, o privilégio de escutar o professor David Tizard, um professor aqui da Universidade da Coreia, e ele trouxe um pouco uma perspectiva de quais são as características do povo coreano que fazem a Coreia ser o país que ela é. E sem nenhum juízo de valor. Então, aqui o que eu queria dividir com vocês é o que eu observei e algumas conclusões que eu cheguei olhando essa cultura. Uma cultura que, inclusive, é feita de algumas contradições, né? Ele mesmo colocou que é uma cultura que mistura um pouco de conservador com progressista, uma cultura que fala um pouco sobre o novo versus o velho, a alta tecnologia e as tradições. Ele falou uma coisa interessante também, que quando você é um observador de uma cultura, você tem que buscar o estranho no familiar e o familiar no estranho, tentar fazer conexões um pouco com a sua própria cultura, né? E a gente acaba olhando a cultura dos outros sobre o nosso próprio ângulo. E para resumir para vocês aqui o que que eu vi da cultura, o que que eu entendi desse processo cultural, de como eles funcionam, como é um pouco o mindset do coreano, a primeira coisa é o conceito muito forte de individualismo versus o coletivo, né? Inclusive, ele chamou a atenção que algumas palavras aqui do alfabeto coreano, da língua coreana, você não tem o eu, você tem o nós. Então, a palavra eu, ela é usada muitas vezes de uma forma conectada com nós, e não eu individualmente. É muito interessante esse conceito porque mostra que o formato de individualismo ocidental ele não funciona, ele não é a raiz desse povo, que é um povo que valoriza aí o que está acontecendo no grupo. E o papel de cada indivíduo dentro dessa sociedade, uma sociedade que tem que funcionar para todos e não individualmente. Além disso, tem um conceito muito forte de relações hierárquicas, as relações, os sistemas de relações aqui, independente se são profissionais ou pessoais, eles são muito rigorosos, né? O mais velho versus o mais novo, o respeito do mais novo pelo mais velho, a hierarquia dentro do mundo corporativo. Então as relações são um pouco menos laterais, o que torna um pouco mais harmônico, né? Obviamente que pode existir uma série de críticas a isso, mas torna mais harmônico o sistema. Cada um sabe o seu papel na sociedade. Existe um processo muito claro de expectativas setadas ali dentro. E também a questão do espaço comum. Essa questão do nós, do coletivo, essa questão da hierarquia faz com que os espaços comuns sejam tratados como algo de todos, né? O espaço comum e as coisas dos outros são dos outros. Então ele deu um exemplo que se você deixar numa cafeteria um celular em cima da mesa, você vai voltar depois, o celular vai estar em cima da mesa, e ninguém vai mexer, porque aquilo não é seu, aquilo está numa coletividade que todos olham essa coletividade, todos preservam essa coletividade. E por último, e também talvez uma das mais importantes características do coreano, é a disciplina. É um povo extremamente disciplinado. Existe uma questão aí moral de que você tem obrigação de você estudar, de você trabalhar, de você se dedicar. E tudo que você faz tem que ser com muita dedicação. Então, quando a gente olha esse conjunto de fatores, né, se você olha a questão do coletivo, com a questão da disciplina, junto com a questão das relações sociais um pouco mais rígidas e do conceito do espaço comum, isso explica bastante como é fácil, como sistema social, tudo isso conectado, virar uma força motriz que gera valor, que gera crescimento. De novo, eu acho que as culturas são o que são e não dá para você ficar simplesmente achando que você vai transportar uma coisa de um lugar para o outro, mas a história e a cultura ajuda você a entender. Então eu saí hoje dessa sessão e desse meu dia aqui na Coreia entendendo algumas características que fizeram com que esse povo avançasse super rápido, tivesse sucesso super rápido e fosse uma economia e aí uma sociedade próspera, que é o que eu estou vendo aqui em Seul. Eu acho que isso é uma coisa super inspiradora e eu espero que ajude a inspirar você também. Até o próximo.